Olá, amigos vascaínos! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do nosso canal. Estamos gravando hoje, dia 21 de abril. E que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia histórico, né? Histórico pra gente. Aniversário de São Januário, nosso estádio maravilhoso, construído por nós mesmos, vascaínos. Está fazendo hoje 98 anos. Esse estádio que já foi... Tiveram várias pautas maravilhosas dentro de São Januário, uma história maravilhosa. Estádio com fachada tombada, com muita história maravilhosa, muito rico. Lá onde Getúlio Vargas leu as leis trabalhistas. Então, tem muita coisa história ali em São Januário. Aquele caminho de São Januário é maravilhoso. Cada cantinho ali que a gente conhece muito bem. Então, parabéns ao estádio, parabéns a todos os vascaínos que ajudaram a construir e mantém até hoje aquela tradição do nosso caldeirão sempre fervendo. São Januário virou ponto turístico, né? Hoje é ponto turístico, Hoje com certeza. Ponto turístico. Tem o Tour da Colina lá, que é maravilhoso de se fazer. Sim, tem muita gente que vem ao Rio para querer viver aquela experiência de dia de jogo em São Januário. A barreira virando baile. Tem Com isso certeza. também, com certeza. É isso aí. Então, Meu avô, inclusive, esteve na construção, tá? Também participou. Meu Bacana. avô. Aí, pronto. Portuga. Isso Parabéns, então, São Januário. E vamos começar hoje o nosso terceiro episódio. Daquela maneira animada, como sempre. A gente hoje precisa falar dos nossos patrocinadores, meus amigos. Tem aqui, ó, não tem como a gente conviver sem os nossos patrocinadores que tanto nos apoiam. E eu começo falando da Automecânica Campos Elíseos, que é uma empresa que vai voltada para manutenção e revisão de veículos pesados, caminhões e ônibus. Então, assim, está sempre aqui fechado com a gente com o nosso podcast. Agradecer também ao pessoal do Cafezinho da Barra, que todo mundo sabe que é o melhor café da manhã da Barra da Tijuca. Então, não tenha dúvida. Igão, o que você vai falar? Pô, lá você vai ser muito bem atendido, tá? E vai comer o melhor café da manhã da Barra da Tijuca hoje, não tenha dúvida disso. O privilégio de ser atendido pelo Igor, pelo Irving, vai ser sempre um prazer. Lá, Automecânica Campos Elíseos, o Léo vai poder ajudar. E falo também da nossa querida marangência, da nossa Stephanie. Se você está pensando no seu posicionamento e na gestão das suas redes sociais, um marketing estratégico para a sua empresa, ou para fazer como a gente, né? Tirar o nosso projeto do papel. Para precisar dar uma alavanca, tirar o nosso projeto do papel, fala com a Stephanie, nossa parceira da Marangência. E tem que falar também, vender o meu peixe, né? Para pagar meu cartão de crédito, vai vencer agora, já. Então tem que falar da Soul Wash Lavanderia. A gente tem o melhor atendimento de lavanderia e locação de material, de toalhas, roupões, para sua empresa. Para você ou para sua empresa, atendimento em todo o Grande Rio. E agora? E é isso. Já vendemos o nosso peixe, vamos fazer o quê? Fazer o que a gente gosta, né? Falar do clássico do final de semana, né? Vasco-Flamengo. E analisar um pouquinho, né? Léo, resultado. O que tu achou? Não, achei o resultado bom. Achei que o Vasco... Justo? Se a gente for olhar para o primeiro tempo, acho que sim. Se a gente olhar para o segundo, o Vasco deu uma diminuída no ritmo. O que é natural também, né? Porque o Flamengo tem... O Flamengo, quando aciona o banco, vem com Cebolinha, Pedro, Gonzalo Plata, Alan... Então deu uma diferenciada aí. Assim, lembrando um pouco do jogo aqui, eu acho que o Vasco... A gente tinha uma expectativa óbvia, assim, um certo receio de como o Vasco iria enfrentar essa partida. Sabia que o Flamengo realmente tem mais time hoje, né? Um time muito mais organizado, com muito mais qualidade. Mas no cômputo geral, achei um resultado excelente. Né, o Vasco fez um bom início de jogo, né? Acho que o Carille pensou para o jogo também, de certa forma, bateu um pouco com as nossas ideias, o que a gente vinha falando. A gente falou na live, né? A gente teve o desafio de fazer uma live pós-Vasco e Ceará, e a gente comentou isso, o que a gente traçaria, o que a gente esperaria, né? Que o Carille tivesse um plano de reação, né? Imaginar que o Flamengo vai ter mais posse de bola e que a gente pudesse reagir. E aí, acho que isso foi bem diagnosticado nas duas mudanças que ele teve que fazer para o jogo, que foi a entrada do Ryan e a do Jair. Teve que fazer não, né? Jair, ele optou pelo Jair como titular, até surpreendeu muita gente, e a entrada do Ryan, ele até falou na coletiva que é essa possibilidade da válvula de escape de jogar contra um time de defesa alta, e vocês podiam comentar sobre isso também. Bom, eu achei o primeiro tempo do Vasco assim, muito positivo, principalmente porque o time do Vasco consegue... agredir o Flamengo, incomodar o Flamengo. E tem que ser assim contra times que controlam o jogo, como o Flamengo normalmente controla. Porque se você não agride, se você não incomoda, eles ficam confortáveis, eles vão te empurrando e ficam mais próximos da vitória. O Vasco conseguiu, apesar da posse de bola ter sido maior para o Flamengo ainda no primeiro tempo, que se a gente dividir o jogo em dois pedaços, o Vasco foi melhor no primeiro pedaço, foi na primeira parte. Só que ainda assim ele teve menos bola. Só que ele conseguiu agredir e incomodar o Flamengo. As chances mais claras. Isso é importantíssimo.
Eu acho isso fundamental, assim, quando a gente vai... você falou assim, incomodar. E aí me incomoda um pouco o meio do primeiro tempo pro final. Porque a questão é o seguinte, o Vasco começou, né, bem, agredindo de certa forma, mas falta incomodar, porque à medida que o jogo passa, que o Flamengo vai tendo posse de bola, o Vasco não consegue sair jogando, aquilo vai diminuindo a confiança do Vasco e aumentando a confiança do Flamengo. Perfeito. Né? Então isso me incomoda um pouco, porque o Vasco em nenhum momento o Vasco conseguiu pressionar o Flamengo, tentar incomodar. Teve um lancezinho específico que o Vasco deu uma leve incomodada. Eu e o Bruno, nós estávamos juntos no estádio. Eu comentei, falei, caraca, o Vasco fez uma pressão, o Vasco roubou a bola. Exato. Cara, não precisa fazer isso o tempo inteiro. Você não vai ter condição de fazer isso o tempo inteiro. Mas um pouco você precisa fazer. Né? Eu tenho sentido muita falta, e isso é uma coisa que tem me incomodado. Né, no time do Vasco, a falta de pressão na saída de bola do time adversário. É o tal do cobertor curto. Se sair... Porque assim, quando a gente fala... quando a gente mencionou isso no jogo contra o Sport, no jogo contra o time, o Puerto Cabelo, é de mais fácil entendimento que o Vasco precisa andar para frente, que o Vasco precisa pressionar. Quando a gente fala de um Flamengo, que é acho que é o melhor elenco do Brasil hoje. Sim, até da América do Sul, talvez. Acho que até um pouco à frente do Palmeiras. É difícil você conseguir dar ritmo e marcar o Flamengo pressionando, porque num dado momento o Flamengo vai quebrar a linha, e quando quebra essa linha vai ser difícil segurar, porque vai ter que correr para trás. Então, o que eu quero dizer é que contra o Flamengo, você precisa estar muito coordenado para essa marcação-pressão. Já seria uma outra perspectiva, Tem que estar muito coordenado. Eu acho que ninguém imaginava o Vasco incomodando na pressão lá. Talvez o Hugo até tenha comentado o desejo, talvez seja até uma pressão pós-perda. Porque tiveram diversos lances que a gente perdeu a bola e não teve uma tentativa de recuperação nem de matar a jogada de maneira imediata. Mas Bruno, o que acontece? O pós-perda ele é interessantíssimo. A gente tem visto isso hoje no futebol europeu acontecer muito frequentemente. Só que isso requer muita energia. E quando você enfrenta um time forte como é o do Flamengo e dá um passinho para trás e espera, você economiza energia no seu lugar, você ocupa o seu espaço. Por exemplo, a entrada do Jair é um jogador mais posicional. Eu achei que ele foi muito bem, assim... Ele só ficou atrás para mim do Léo Jardim e ali dividindo ali ele e o Hugo Moura. Sim, o João Vitor concordo. foi muito bem no jogo, inclusive, tá? Apesar da falha que teve no jogo anterior, mas foi muito bem também. Só que eu acho que assim, eu queria dar crédito muito ao meio-campo do Vasco, com Hugo Moura e Jair. Porque ele ocupa mais espaço, ele é mais posicional. O Carille até menciona isso na coletiva. E ocupando esses. E o Jair, ele dá mais controle ao time do Vasco. O Vasco teve menos posse de bola no primeiro tempo. Mas em dado momento, alguns momentos, o Vasco teve esse controle, teve a posse de bola e a bola sai do pé dele normalmente na hora mais correta. Sai com qualidade. Sai Então. mais rápida quando tem que sair mais rápida, sai mais lenta quando tem que temporizar. O Carille fala nisso até, que a adesão pela escolha do Jair era até para dar mais jogo ao Vasco, mais qualidade na saída de bola. E isso realmente o Vasco teve na primeira parte do primeiro tempo. Sim. Enquanto o Vasco ainda conseguiu concatenar algumas jogadas, né? E aí, quando você fala assim, o Vasco... Pô, se o Vasco espetar lá no Flamengo, marcar pressão, o Vasco pode sofrer atrás. Mas, de certa forma, o Vasco acabou sofrendo mesmo... Eu de maneira defensiva, mesmo né? de maneira defensiva. O Flamengo conseguia criar jogadas, ok, tem mais qualidade. Mas mesmo defensivamente, o Vasco posicionado atrás, Sofreu. o Flamengo criava, o Flamengo achava espaço. Então, isso me incomoda um pouco. Você não tem que fazer sempre, mas você tem que incomodar. Você tem que chegar lá e incomodar. Teve um lance especificamente que eu gostaria de pontuar, que é quando o Bruno comenta da pressão pós-perda, que o Vasco dá um determinado chutão para o time sair. O Coutinho, que não tem muito essa característica, o Coutinho sai para tentar fazer essa pressão. Quando ele olha para trás, ninguém acompanhou, e aí ele imediatamente conversa com o Carille, meio que discute, entre aspas, fica debatendo ele com o Carille, que é assim, pô, o time não saiu. Por isso que eu falo que tem que ser coordenado, não adianta 1, 2 quererem. Se for marcar lá dentro, tem que ser coordenado, tem que vir todo mundo, o time tem que jogar num bloco. Isso também é mencionado na coletiva quando alguém pergunta sobre o espaçamento entre o meio e a última linha do Vasco. E é isso, a gente acaba caindo na mesma coisa que o Vasco precisa andar para frente como um time como um bloco, Sim. como um todo. Agora sim, quando eu falo que é difícil marcar o Flamengo lá dentro, invariavelmente a gente vai ver o Flamengo empurrando o adversário, seja dentro ou fora de casa,
e controlando a maior parte do jogo, contra a maior parte dos adversários no Brasileiro. Então, assim, eu te entendo, sei que o Vasco podia sair um pouquinho mais, mas eu também entendo perfeitamente esperar o Flamengo, economizar energia no seu espaço, ocupando espaço, porque o Flamengo vai fazer isso com a maior parte dos adversários. Eu acho que a postura foi até... A gente não esperava nada de muito diferente no jogo. O que eu acho que ficou de lamento foi exatamente sobre isso que o Igor falou. Eu lembro de um lance que eu até comentei com ele no estádio. O Flamengo caiu pelo lado esquerdo aí, caíam ali. Michael, Ayrton Lucas, Arrascaeta, e ainda aparecia... Ainda tinha o... Fez outro... O Uruguai, outro... De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Então, tinha o De La ainda Cruz. aproximava o De La Cruz ali também, para aquele lado. Então o Vasco tinha para fazer a defesa por ali. Ryan, que era o primeiro combate, teoricamente, no Ayrton, o Jair e PH. Então o Vasco, volta e meia, sofria um pouco ali por inferioridade. Teve uma bola que o Flamengo tabelou num espaço bem curto. Quase 1 minuto. Sem ter um bote. Ninguém pressionou. O PH, a torcida estava já inquieta, a torcida do Vasco, e o Flamengo conseguiu trabalhar algumas bolas, e o PH deu um bote até de uma maneira equivocada. E aí a hora que alguém acha a bola no Gerson, o Gerson dá uma cavadinha, que a bola encaixa bem atrás do PH. Essa questão de deixar o Flamengo muito tempo no nosso campo, sem uma pressão, sem um ataque à bola, eu acho que isso aí precisava ser mais bem trabalhado. Sim. Aí envolve tudo que a gente já falou aqui antes, das Qualidade. características, né? Coutinho não tem essa característica do bote, o Nuno sofre ainda na recomposição. Foi Garré, foi o Ryan. O Ryan também, por mais físico e preenchimento de espaço que ele tem, diferente do Garré, também não é um jogador de atacar a bola. Então a gente precisa pensar novamente, né? O que ficou de lamento para mim foi só isso. A quantidade de tempo, principalmente no segundo tempo, como o Flamengo ficou tanto com a bola e conseguiu criar tantas chances, mesmo o Vasco lá no seu bloco baixo. Que a gente sempre fala, né? Seleção brasileira, os times, quando a gente pega um time menor, fala assim, cara, qualquer time que deite as duas linhas lá atrás, é impossível, é muito difícil entrar. Muito difícil entrar. E o Flamengo entrou muitas vezes. Sim. Pedro finalizou, entrou no final do jogo, finalizou 3 ou 4 vezes. O Gerson teve cabeçada, o Bruno Henrique ficou muito perto de concluir algum no segundo tempo também, algumas vezes. No primeiro, antes dele sair. E eu acho que só isso. Eu acho a postura do Vasco achei a postura do Vasco boa, interessante. Primeiro tempo, Achei principalmente. o resultado legal, gostei da escalação. Não tenho muito o que criticar. Sei da diferença, na discrepância que tem entre os dois times, mas a minha avaliação, de uma maneira positiva, foi boa. A lamentar somente isso. Eu ainda preciso de uma... Talvez seja isso que você tenha comentado também do Coutinho. Tem que ter um líder dentro de campo. Tem que ter alguém para chamar. Bom, é porque acabei quando a gente conversou isso antes do programa, e justamente queria comentar sobre isso. Por quê? Uma coisa que me chamou a atenção, porque o Coutinho, quando debate com o Carille, essa questão dele ter saído e não ter chamado, não veio ninguém comigo, eu virei pro Bruno na hora e falei assim, cara, por que ele não olhou para trás e deu uma chamada no time, um esporro? Vamos lá, vocês não vão me acompanhar, não? A gente treinou isso aqui. Bom, isso foi o entendimento que eu tive, né, da arquibancada. Né? A gente não sabe ao certo como aconteceu lá, mas foi total a impressão que eu tive. E aí, como comentei com o Bruno, falei, cara, o Coutinho, o que ele tem de bagagem no futebol, ele tem que exercer essa liderança. A gente sente falta dessa liderança. O próprio Carille, há 2 entrevistas atrás, ele comenta que o Lemos faz falta. O Lemos acabou de chegar no Vasco. O Lemos faz falta justamente pela liderança que exerce. E aí você vê, realmente, você olha para o campo, você vê pouca gente falando, pouca gente, às vezes, se cobrando, pouca gente orientando. Sim. Né? Eu acho que isso é um ponto que precisa melhorar no Vasco. Né? Você não consegue encontrar ali líderes. O Verratti é um líder, mas aí tá muito lá na frente, às vezes ali atrás você Tá precisa distante, de uma pessoa. era isso que eu ia comentar. Às vezes o Coutinho vira pro Carille, porque ele também não tem força, não tem fôlego para falar com o pessoal lá de trás. E aí quando ele menciona o Lemos vê o jogo de frente. E aí quando tem que andar para frente, ele grita com o seu companheiro ali, com a sua dupla ali e anda para frente. É isso, eu acho que pode ter sido também influência da distância entre setores, né? O Coutinho acaba virando para ele para falar, me ajuda, porque eu não consigo daqui gritar para todo mundo sair junto. Assim, mas eu te entendi tem a tua isso, visão. mas eu acho que assim, dá para ele fazer, pelo menos ele tentar, ele demonstrar, como a gente fala, são posturas dentro do campo, né? Que vai fazer com que a gente enxergue alguma coisa, como a gente começou falando muito assim, a postura do Carille não tava bacana, as entrevistas não estavam bacanas. A gente hoje não tem muito o que falar do que a gente tem ouvido e de postura do Carille e do próprio time, que mudou. Ele, quando perdeu lá pro Ceará, ele falou mal da postura, principalmente, foi muito contundente. Sim. E agora o time mudou a postura. O Flamengo realmente é superior, né?
Eu tive esses pontos a falar, eu acho que o Vasco pode melhorar e acho também que isso é trabalho do Carille, fazer com que o time saia em bloco, com o time seja mais organizado. Um detalhe, eu não percebi estratégias para o Vasco poder criar situações, porque o Vasco queria tentar sair jogando. O Vasco perdia a bola. O Vasco foi dar um chutão, disputar a segunda bola aos 45 do primeiro tempo. Ou seja, tentou jogar. Tentou jogar o tempo todo. E aí, assim, não tá dando, porque cai justamente no que a gente veio conversando aqui, no que eu comentei. O time vai perdendo confiança, você vai dando confiança ao Flamengo e o Vasco vai perdendo confiança. Porque não consegue sair jogando, tenta sair jogando bola do Flamengo, tenta sair jogando bola do Flamengo. E aí aos 45 do primeiro tempo, foi o primeiro chutão. O Léo Jardim botou todo mundo, vai. Porque aí vai brigar pela segunda bola, Porque a bola vai ser disputada e a segunda bola tem que ganhar. Se o time estiver organizado, você vai estar próximo do jogador, então você, Exato. E a gente até lamentou isso, né? A postura no escanteio. Que alguns técnicos usam isso lá fora e alguns estão trazendo isso para o Brasil, de entrar com os 11 jogadores dentro da área. Se você pegar um corte do jogo aí, acho que o Flamengo teve 10 escanteios, 9 escanteios, depois a gente vê aqui. Mas o Vasco sempre posicionou os 11 dentro da grande área e toda a segunda bola era do Flamengo. O que eu vejo disso? Eu vejo que você dá 2 chances pro time. Na minha visão é que você dá 2 chances pro Flamengo atacar. O Guardiola usava que o escanteio era o lance de ataque menos eficiente. O Guardiola fala que ele usa outras palavras, mas ele quis dizer isso. É um lance de ataque, lance de ataque é o menos eficiente. Por isso que ele prefere, às vezes, muitas das vezes, ele batia a bola curta e saia jogando e armava, posicionava de novo. Porque o que acontece normalmente? Você tem uma bola alçada na área com força, porque para chegar na área tem que ser com força, e qualquer corte do zagueiro bem feito na frente, você já está ligando um contra-ataque. Sim. Se o Vasco cortou a quantidade de bola que o Vasco cortou e a segunda bola estava no pé do Flamengo, você dá sempre uma dupla chance pro Flamengo. Ou o Flamengo finalizava essa bola ia para fora, ou a bola caia na mão do Léo Jardim, ou então era um novo ataque do Flamengo. Então eu acho que essa postura já é uma comunicação, já é um aviso daquilo que a gente vem falando, maneira de se comunicar, um time se comunicar para o outro. Uma estratégia de um jogo de tabuleiro. Você está defendendo muito um lado, é porque você quer proteger esse lado, você não quer... Então, assim, eu vejo que esse também é um ponto que precisa, mas assim, só concordo 100% com o Igor. Acho que a diferença já de postura do Vasco do nosso primeiro episódio para esse agora já é gritante. A entrevista coletiva do Carille ontem, para mim, nota 10. As perguntas tentavam botar ele contra a parede, algumas outras, mas a grande maioria bem normal. Ele se saiu bem. A gente consegue ler a entrevista do Carille, a gente consegue ver o Carille falando e o reflexo da entrevista dele no campo. Então, assim, acho que estamos num processo de evolução, sim. E o que eu queria mencionar, já pegando também no confiança que a gente citou aqui algumas vezes, é que o Vasco, se sábado toma um gol, se o Vasco sai derrotado no sábado, a gente que está de fora como torcedor, porque, lógico, o papel principal, o principal responsável por aplicar a injeção de confiança e ânimo no grupo é o treinador. Mas a gente, como torcedor, a gente tem que ponderar também no sentido de... se o Vasco tivesse perdido o jogo por 1-0, o Flamengo ficou muito próximo de vencer o jogo no sábado, no final do jogo. Se isso tivesse acontecido, para mim, Leonan, não apagaria o jogo que o João Vitor fez, o jogo que o Hugo Moura fez, o jogo que o Jair fez, não apagaria o jogo que o grupo fez no primeiro tempo. Então, quando a gente fala de confiança, o jogador... Porque, assim, eu uma vez li que o jogador ele é dividido em 4 pedaços, né? Que é o técnico, o tático, o físico e o mental. Não há uma unanimidade, né, pro que é mais importante dentro desses 4 pedaços. Tem gente que diz que é a técnica, tem gente que diz que é o físico, tem gente que diz que é o mental. Mas, enfim, eu suponho que uma das maiores dificuldades que um jogador de futebol tem é se manter confiante quando o externo não permite, quando o externo não favorece. E acho que a gente podia... Lógico que é muito difícil pedir para um torcedor para ele ponderar e entender se o Vasco tivesse perdido o jogo. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho foi bem feito. Foi contra um time poderosíssimo. Candidato a tudo que vai disputar. Então, manter a confiança do atleta depende dele, lógico. Ele tem que se abster do que acontece externamente. Mas se houver uma ajuda do externo, o time vai melhorar. O Paulo Henrique, ele quase não jogava quando ele chegou no Vasco. E ele ganhou confiança como? Jogando, atuando bem.
Eu acho que a confiança do atleta é importantíssima para ele exercer a sua função bem De exercida. moto também, né? De moto é mais fácil. De moto é mais fácil. A gente quer. Vamos fazer uma brincadeira bacana que muito se faz aí. A gente tá aqui para diferenciar, né? A gente não gosta de imitar os outros, não, mas vamos fazer uma brincadeira bacana e tentar dar nota? Vamos tentar dar nota para pontuar? Eu vou até aliviar vocês, tá? Léo Jardim vai tirar. Não, eu vou. Por exemplo, a nota do SofaScore do Léo Jardim foi 8,7. Justo? Justa. Pô. Eu pensava que ele tivesse gabaritado, pô. Eu daria Pra tirar 10 tem que fazer mais. Eu daria 9, eu daria 9. Pra Mas tirar- 8,7 tá bom. Pra ele tirar 10, tinha que fazer um gol? Pois é. Não, sei lá, se pega um pênalti, né? De um repente, pênalti. PH e Piton. O SofaScore deu 6,8 pro PH e 6,7 pro Piton. Daria 6 pros dois. Não tiveram grandes participações, né? PH se restringiu mais a defesa. Sempre que o PH botou a bola na trave, né? Podia ter mudado o jogo. PH poderia ter saído como Herói. herói, Mas sofreu muito ali no Sofreu primeiro muito, tempo. quem foi mais E a atacado. gente imaginava até... eu imaginava até que o lado esquerdo do Vasco ia sofrer mais, porque pelo fato do lado direito ter o PH e a ajuda do Ryan, né? Eu falei, cara, o Vasco vai estar mais forte do lado direito. E aí, do outro lado, tem o Piton e o Nuno. Então... É que o posicional porque do o Flamengo cai impôs. muito pra esquerda, né? O E Michael, aí- se o Michael fosse tivesse numa noite inspirada, talvez a gente tivesse mais problema. É que as tomadas de decisões dele parece que é um corte e um cruzamento de qualquer jeito. A dupla de zaga, por exemplo, Lucas Freitas 7 e o João Vitor 7,2. Foi a nota da SofaScore. Não comprometeram. Acho que Acho entre que essa 6,5 e 7. Eu acho que essa nota foi até boa. João Vitor foi mas- muito bem, cara. Tu tá no SofaScore aí, Tô no ele SofaScore. ele fez 3 desarmes, duelo no chão, ele ganhou 4 dos 4 que ele disputou. Ele foi muito bem. Pra mim, o único erro Assim, eu sinto Porque a gente tem que falta- ser justo, né? Não, é sim. porque assim, a gente tem que... Eu tenho pra mim, assim, os números, eles são importantes, mas eles não dizem, né? Porque se analisar, ver o jogo, eu achei o João Vitor, às vezes, em alguns lances determinados, principalmente no primeiro tempo, muito envolvido ali, meio perdidão, assim. Foi bem nos duelos, mas na hora de repente, de achar, porque o Vasco, às vezes, posicional. o Vasco, às vezes, precisou... O lado direito do Vasco foi muito envolvido. E ele acabava ali, às vezes, não estava marcando ninguém, entendeu? É. E eu acho que ele poderia ter ajudado mais esse lado direito, orientando. PH, vai mais à frente aqui deixa comigo. Então, eu achei ele muito envolvido, assim, nos lances, assim, de forma, às vezes, meio boba. É um zagueiro de. Mas, de uma forma geral, a dupla de zaga, a dupla de volantes, assim, foram muito bem. O Hugo Moura tá É. voando. E aí, minha única discrepância aqui, o SofaScore dá 7,2 pro Hugo Moura, que eu acho justo, que é a mesma nota do João Vitor, numa escala de segundo melhor em campo, só que dá 6,8 pro Jair. É porque talvez o Jair não tenha, em números, traduzido a sua eficiência. Exatamente. Mas a saída de bola com qualidade do Vasco só veio com o Jair. Aliás, só veio com o Jair não, mas muito passou principalmente pelo com Jair. Ele entende É. muito bem o jogo, ele sabe o tempo certo de acelerar, o tempo certo de Era quem esperar. pisava, virava a bola para um lado, é. aparecia, virava para o E outro, a gente, o movimentou. torcedor com o Jair, mas isso é uma percepção minha, lógico. A gente tem a percepção que ele é lento, mas ele tem uma passada larga. E se a gente reparar, ele chega primeiro que o adversário em muitas vezes. O torcedor gosta de volante mordedor, né? Parece a impressão que dá, que corre muito. Dá um sinal que o cara tá fazendo muito. Então, o Jair, na verdade, assim, o Jair no Vasco, ele não conseguiu ainda implementar o que ele fazia muito no Atlético, que era pisar na área. Lá no Galo ele voava. Então, Mas ele já, novo. Ele já tem 6 pisava gols. muito na área. Ele já tem 6 gols pelo Vasco. Lembro até de um lance, assim, por exemplo, o torcedor, às vezes, no estádio, analisa muito quem tá com a bola, não vê o entorno. Ele recebeu uma bola... Cego é quem só vê a bola. Ele recebeu uma bola do Léo Jardim, assim, o Flamengo tinha acabado de atacar, o Léo Jardim saiu jogando com ele no meio. Ele dominou, não tinha ninguém pra ele dar o passe, porque ele domina já de costa, a marcação vai vir abafando, ele vira ali naturalmente pro lado direito. O PH tava dentro da área, e o Ryan não tava lá na ponta, ele não teve ninguém, ele perdeu a bola. Eu acho que ele poderia, assim, Isso não foi ter no segundo perdido, ele tempo. poderia ter se desfeito da bola. Segundo Vou tempo. jogar essa lá. Mas ele tenta dar um chutão, o Flamengo retoma a bola. Primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Primeiro tempo esse lance. Mas, enfim, o Jair, realmente, contra o Ceará, ele melhorou um pouco o nível do time, né? Apesar de o nível ter sido muito abaixo, mas ele entrou relativamente bem, conseguiu melhorar e
contra o Flamengo ele também foi importante na questão da saída de bola. Ele fez essa diferença. Eu vejo ele mais como organizador do que como box-to-box, sabe? Aquele cara que pisa na área. Eu acho que ele é mais organizador. E dá mais controle ao time. Então, Carilli menciona isso. Quando eu botei o Jair, eu pensei em controlar, em ter mais bola. E ele conseguiu, pô. O Vasco no primeiro tempo divide a posse de bola ali. Divide não, mas vai lá, 60-40. Pelo menos foi o que eu vi no Flash Score. Vai ser o que vai acontecer naturalmente. O Flamengo vai ter sempre posse de bola mais do que o adversário. Mas acho que ele deu um controle maior. Falar do trio de ataque. Vamos falar do trio de ataque. Ryan, Coutinho e Nuno, todo mundo na mesma prateleira. Nuno e Ryan tiveram a chance de definir o jogo. O Ryan no passe pro Verratti, que eu acho que ele deu um passe muito forte. Depois em casa eu achei que era pra bater no gol, mas em casa eu vi que o Verratti estava muito sozinho, era pra achar o passe no Verratti mesmo. Cara, eu vi esse lance acho que uma vez só. Eu preciso ver e analisar não, melhor. Relaxa, já passou, a gente já gravou hoje. Se não viu, já era, não tem como ver mais. Era hoje, era pra ter feito o dever de casa. Cara, mas o Ryan falta um acabamento, né? Ele tá... Garoto, né? Você Você já teve essa idade. Já tive, mas o meu acabamento era melhor. Mais refinado, melhor, não tem mais dúvidas. refinado. Não tem dúvida. Cara, eu sou um defensor do Ryan, porque eu entendo que ele tem um biotipo, assim, muito acima da média. Ele é um Bonitão, moleque, né? Ele é um moleque muito alto, ele é canhoto, ele tem características sim. de atacante, assim, que são difíceis da gente encontrar. Então, acho que o biotipo dele é muito interessante. A tomada de decisão, que a gente menciona aqui, precisa melhorar, mas ele é jovem. Isso vai melhorar naturalmente, com traquejo, pisando em campo mais vezes, jogando mais minutos. O que eu acho que precisa de fato mudar é a postura de... Não é que ele queira pouco, mas às vezes me parece que ele tá ali, mas ele tá ausente. Tá sempre arrastando uma corrente, Se ele né? for mais participativo, usando todo o potencial que ele tem, ele vai ajudar muito a gente. Léo, E perfeito. não é nem uma característica dele, né? Mas acho que tem que ser falado, tem que tentar movimentar isso, porque na seleção brasileira ele tem o mesmo perfil Cara, de ser quando um cara ele mais... participa, ele vai Mas quando bem. ele participa, ele vai sempre bem, sempre desequilíbrio. E o Coutinho, que foi um jogo abaixo, né? Ele vinha numa crescente boa. Não senti muito o Coutinho, porque não se o conseguiu Vasco jogar, não né? tem a bola, cara. E volta e meia ele caía, complicado. ele recebia um tijolo de alguém, tava Gerson, Pulgar, todo mundo muito perto dele. Você vê que teve uma bola que ele limpou 2 ou 3 assim, ainda assim teve que abrir no PH porque não tinha como bater, tava longe. Então, é porque... Sofreu pela ocasião do jogo. Isso, vai sofrer. Porque o Vasco ficar sem bola, ficar o tempo todo sendo só pressionado, ele... Mas, ó, gostei da escolha pelo Ryan, tá? Também. Eu pedi, porque a gente tinha que pedia na atacar live, o né? espaço. A gente pedia na live isso, no pós-Ceará. E, pô, falei aqui que podia anotar que seria um corte maravilhoso que o Verratti ia cravar contra o... Contra o Ceará? Não, cravar contra o Sport. Não, contra o Ceará. Ceará primeiro? Não, foi no jogo pós Você falou que ele ia cravar todos os jogos brasileiros. Foi o jogo pós-esporte. Eu falei, ó, não tenho nem que falar do Verratti, né? Fez 2 gols, maravilhoso. E vai cravar contra o Ceará e contra o Flamengo. Cravou contra o Ceará, mas não cravou contra o Flamengo. Só teve uma chance, né? Aquela que ele foi com a mão ainda do Ryan. Nem teve uma chance. Nem teve. Pra não perder a viagem, tomou uma cartão amarelo de bobeira. O Verratti, se ele conseguisse dar um pouquinho mais de jogo por dentro, porque a gente fala aqui muito que o Vasco joga muito pelas pontas pra achar ele. E acho que tem que usar essa arma mesmo. Só que às vezes eu acho que o Vasco se condiciona a esse tipo de jogada, porque por dentro o Verratti às vezes tem dificuldade de dar jogo. Sim. E isso ficou claro em 2 ou 3 momentos ali que ele faz a parede e não faz da forma mais correta. Eu só tô pegando nesse gancho pra justificar o porquê. Lógico que jogar pelas pontas é por conta dele. E não jogar por meio acaba sendo por conta dele também, porque a gente não tem esse jogo ali pelo meio. Inclusive, assim, ele é um fenômeno na bola aérea. É o melhor. Mas a bola aérea, quando normalmente é quebrada lá de trás, que é um chutão ou do goleiro ou do zagueiro, a bola vem no alto. Pô, contra o Flamengo ele perdeu. Ele não conseguiu, né? Todas. Pô, aí... Quem é o fenômeno nessa bola é o Diego Souza. Aí, Diego Souza era campeão mundial na categoria. Ela. Ninguém ganhava do Diego Souza essa bola. Ele raspava todas as bolas. Quando ele queria também. Porque às vezes também tinha jogo também que ele, dava uma morcegada. E ele não parou tanto Mas de 9 no Vasco, né? No Vasco ele jogava mais aberto, arrastando pro meio. Mas essa quebrada nele era muito boa. Cara, eu lembro um jogo a estreia do Diego Souza. Vasco e Botafogo. A gente estava no Engenhão esse jogo. Meu Deus, ele fez chover, ele ganhou todos os duelos aéreos ele ganhou. Eu falei assim, caramba, que E é um cara que começa a carreira de 5, né? E eu posso de 8 falar um ali. negócio? Você tem percebido, o jogo tá mudando, né? Essa interferência
da arbitragem na tempo de bola na mão do goleiro, impactou. O jogo vai ter muito mais chutão. Vai. Porque o cara tá ali, tá contando. Pô, não tem como. Ele não quer. Não tem ninguém pra jogar, tem que bater. Teve um lance da Série B, né? Que o goleirão ficou com a bola na mão, deu escanteio e saiu o gol da vitória. Não vi. Teve um jogo na Série B. Isso ia acontecer a qualquer momento, né? Qual foi o primeiro lance? Eu acho que foi Série B ou Série C. Depois a gente volta pra falar sobre isso. O goleiro morcegou, o juiz, pum, escanteio, gol, os caras ganharam o jogo, 1-0. Então, isso, pô, nenhum goleiro vai querer dar esse mole. Não. Então, a bola não conseguiu sair, o time tá marcando pressão, vai quebrar. Na teoria vai E, pra pô, cima volta vezes. e meia, o Léo Jardim também quebrava mal, não acertava o Verrete. Então, tem que pensar nisso como estratégia de jogo agora. Pontuando aqui, falando na questão da mudança de regra, né? Elogiar o Klaus, que eu acho que no jogo... Pô, não é possível. Terceiro podcast que a gente elogia o árbitro. No Vasco e Flamengo, o Klaus teve uma boa arbitragem, a gente não teve nenhum lance polêmico, ele deixou o jogo correr, eu gostei bastante da arbitragem do Klaus, né? E fazer merchanzinho, né, do nosso quadro. Daqui a pouco, em breve, nosso quadro Colina Apita, né? Infelizmente, os juízes estão sempre pisando na bola. Eles dão material pra gente, né? Isso, fiz questão de elogiar o Klaus aqui, porque não é sempre. Então a gente também vai fazer questão de elogiar. Sim. Mas a gente também vai falar das polêmicas também, né? O que tiver de polêmica, a gente vai falar. Quer ajudar a expressão do Renato, Léo? O que o Renato falou no último jogo agora? Coletivo. Que a CBF, né, a Confederação, dá uma Ferrari pra galera usar, só que coloca um Steve Wonder pra pilotar. Então, já que tem... Renato Gaúcho sendo Renato Gaúcho. Já que tem tanto material, a gente vai abordar isso também com vocês agora no Central da Pito. Ó, fazendo mexendo do Sport TV. O Central da Pito acabou, cara. Acabou o Central da Pito? Por quê? Excesso de trabalho? Na não verdade, deram conta? teve... Tava muita polêmica. É, muito polêmica. Então vamos ver se a gente vai começar o nosso quadro já com prazo de validade para acabar também. Então é isso, galera. Pauta Flamengo finalizada, Carille também. Vamos fazer um breve, para ser breve. Sim. A gente falou que o Carille estava analisando 3x3 rodadas, não é? Cortando o Vasco por ciclo de 3 jogos. Estamos no nosso terceiro episódio. Qual é a grande diferença que vocês perceberam de comunicação que a gente teve que bater tanto nessa pauta do primeiro episódio para esse terceiro agora? Qual a grande diferença que vocês perceberam do Vasco, postura e comunicação? Você acha que o nosso podcast está fazendo bem? Cara, com certeza ele viu. Não tenho dúvida de que ele viu. Tá vendo? Que ele ouviu o recado. Abraço, Carille. Você pode comentar lá. Que era preciso mudar a postura e mudou a entrevista coletiva. Pô, foi uma mudança muito assim, da água pro vinho, principalmente, Porque quando eu mencionei, falo por mim, quando eu mencionei a postura na beira do campo contra o Puerto Cabello, eu mais mencionei essa postura porque era o Puerto Cabello. Não dá pra você ficar de braço cruzado, vencendo 1-0, um time, né, bem inferior. Ele precisava orientar pro time sair. E eu achei aquela postura ruim. Lógico que, naturalmente, um jogo ou outro, pode ser que ele fique mais quieto, enfim. Mas aquele dia eu não concordei com aquela postura na beira do campo. Sim. Agora, a coletiva é ferramenta preponderante pro treinador falar com a torcida. E ele agora tem sido basicamente honesto. Ele tem sido basicamente verdadeiro. Quando perguntam para ele sobre se o Vasco... aquela declaração que gerou Pedrinho. Polêmica sobre... O Vasco não precisa contratar ninguém, eu não preciso de contratações. Ele só foi sincero. Não sei até que ponto ele poderia ser, mas foi. Disse que foi quando teve o acerto com o Vasco, disseram para ele que não haveria loucuras. Como que ele vai sentar na coletiva e dizer que precisa de reforço? Mas se ele aperta a mão aceitando que não haverá loucura. Mas aí vale ressaltar. Ele primeiro não soube se comunicar. Isso. E ele agora, na entrevista coletiva do Vasco e Flamengo, ele explicou e aí ele... E qual foi a solução que ele encontrou? Ser verdadeiro. Ele só foi honesto com aquilo que aconteceu, com aquilo que ele viveu e apertou a mão com a diretoria e depois trouxe para a coletiva. Só ser verdadeiro. Sim. Só falar com o público. Então, muito obrigado, Carille, pela participação, por estar ouvindo o podcast da sua casa. E só para esclarecer também, que a gente está fazendo esse comentário, o comentário que ele fez foi o seguinte, a respeito do elenco do Vasco, da qualidade do elenco do Vasco, do número de contratações, de quem ia poder contratar ou não. Ele sabia que o Vasco teria limite, o Vasco não tinha que dar tiros certos na contratação, né? Agora, tem alguns tiros que a gente se questiona, né? O Lloyd é um negócio que a gente fica meio sem entender um pouquinho, né? E eu até já defendi ele aqui, ele é um cara que sabe jogar, mas... Pra mim é postural, pra mim vai muito do que a gente tem batido aqui, né? A questão da forma como ele se apresenta. Ele comentou que Garré, Nuno e Lloyd ainda estão sentindo essa adaptação.
Né? Estão em fase de adaptação. E até comenta aqui pro Nuno, tudo é muito novo aqui, né? Quando ele fala de horário de treinamento, de frio, de calor, de altitude, tudo é muito novo pro Nuno. Jogava O Nuno seis, jogava- 6 partidas por O mês. Nuno jogava num máximo. time mediano de Portugal, Isso. mediano para baixo, e não disputava tantos jogos Sim. como tem disputado agora. O Vasco participa de competições que acho que era o Casa Pia, o antigo Casa clube. Pia. Não participava, pô, só jogava portuguesão. É. Então, E, meus amigos, se prepara que terça-feira já é o jogo mais importante do ano. Vamos falar de Vasco e Lanús, uma prévia que a gente imagina para terça-feira. Sabe que pelo regulamento da Sul-Americana, se a gente tropeça ali, um empate em casa, Já fica difícil. é ruim. Vai ter que reverter esse jogo na Argentina. E devem ser 2 jogos em sequência, né? Devem ser 2 jogos contra o Lanús em sequência, né? Esse modelo de ida, depois volta deixa pelo mesmo deixa e eu ver, termina vou com te falar Puerto- agora. É Lanús agora 22. Termina com o Melgar em casa, teoricamente. e aí, Não, assim- passa o Puerto Cabelo antes. A gente... É. Acho que o que a gente vai precisar analisar aqui é tentar entrar na... Saber o que o Carille vai imaginar. Pelo que ele tem dado de declaração, né? Eu imagino que ele, de repente, venha com um time com o Garré novamente na do Ryan. E deixa o Ryan como uma opção pro banco, para você Aham. poder ter até um... Mudança de característica mesmo. Isso, uma surpresa, né? É. Porque se você inicia com o Ryan, automaticamente o Garré não vai te trazer surpresa nenhuma. Se o Vasco precisar em algum momento durante o jogo, né? Se o Vasco sofrer, por exemplo, o revés e precisar ir pra cima, ele não é o Garré no lugar do Ryan que vai te dar essa possibilidade. Exato. Então, eu acredito que o Vasco, como vai ter controle pelo que ele falou na coletiva, eu acho que ele pode voltar com o Garré. Minha dúvida é essa. Minha dúvida é que, assim, eu não tenho acompanhado bem o Lanús, mas a gente pressupõe sempre que um time argentino, normalmente um time argentino, ele joga bem parecido em casa e fora. A gente acompanha, vê na Libertadores e tudo mais. Eu não sei se o Lanús vai chegar aqui e colocar o ônibus ali e esperar o Vasco. Vai fechar sim. eu Na acho que minha vai. opinião, não. Por isso que talvez o Ryan atacando o espaço seria uma boa alternativa. Talvez ele venha com o Ryan de novo, mas vamos ver. que vai Porque o Garré é construção. E o Garré, para encontrar espaços curtos, é melhor do que o Ryan. Mas eu não sei se o Lanús vai colocar o ônibusão lá atrás. Entendeu? Sim. Vamos ver. Jair, a gente comentou, né? Lembra que a gente comentou? Paulinho jogou 2 jogos, performou e tal. O Tietchan jogou 2 jogos, se bem que o Tietchan saiu pelo motivo externo, né? Sim, Acho que é questão do filho dele, né? sim. E o Jair entrou no Ceará e jogou titular hoje. Ou jogou titular contra o Flamengo. Pra mim se firmou. Se firmou? Também acho. Acho que o Pra Jair mim vai se pegar firmou. essa vaga que tá sobrando aí. Até Dos que jogaram lá do Hugo Moura, Foi quem fez melhor, né? Então, Então, ninguém vai imaginar nem Verratti, nem Nuno, nem Coutinho no banco. Então, Pra mim, a mantém-se- dúvida é- mantém-se a dúvida só do ponta direita. ali. Isso. obviamente que ele vai ver essa questão de como os jogadores vão estar fisicamente também, né? Acho que vai ser Tem essa analisado. análise de né? fisiologia que a gente não tem como comentar muito sobre. Pessoal, o que não vai mudar? Estaremos lá, terça-feira, Sim. pré-jogo na No- Barreira do Vasco. Entrevista, comentários mais leves, mais descontraídos. É o nosso momento externo. É o momento que a gente toma o nosso Chopinho Brothers lá na porta também. Quem quiser participar da nossa pré-jogo, vem com a gente lá, se posiciona ali perto da Kombi do Chopp Brothers ali, que são nossos parceiros. A gente vai estar sempre ali fazendo uma interação bacana, querendo ouvir também dicas. Eu quero agradecer também imensamente todo mundo que tem comentado, curtido, compartilhado os nossos episódios, nossos cortes, TikTok, Instagram, YouTube. Muito obrigado a todos os amigos que têm seguido, mandaram ideias lá. Já abrimos uma caixinha de perguntas. Vamos abrir uma caixinha de perguntas já para o próximo jogo. Então comenta lá. Quem quiser ter a sua pergunta respondida, comenta lá na nossa caixinha, que vai ser super bem-vindo. E à medida que a gente for crescendo e nossos vídeos sendo replicados, a gente vai melhorando isso aqui também, né? Com certeza. A gente precisa muito A de gente vai vocês entregar para coisa... entregar melhores conteúdos. Já tem, o Igor já lançou o spoiler do quadro novo. Então já estamos evoluindo. Meus amigos, finalizem aí. O que vocês acham, novamente, jogo contra o Flamengo em uma palavra? Sempre pegadinha. Isso é sempre de surpresa. Eu nunca combino com eles. Nunca combinado. Isso deveria ser combinado. Porque é ruim pra caramba de eu sintetizar em uma palavra. Eu tenho uma dificuldade, Tá cara. vendo, Stephanie? Tá vendo o material sendo bem feito aqui, ó? Vai, Léo. O que você acha? Então? Não, Ajuda acho o que Igor. eu, no cômputo geral, assim, juntando a primeira parte... Fizeram uma palavra só, hein? Pô, uma palavra só é difícil. Pô, ele pega... Eu sempre Ah, tenho, uma eu sempre maneira. trago a minha. Eu sempre trago a minha. Posso começar? É Sim. porque você É, traz pô, a tua, ele- então você se prepara. Ele pergunta, Naturalmente, é. naturalmente. O corte fica pra lá. Já sabe, pode virar a câmera pra lá nesse momento. A minha palavra é atitude. Gostei da atitude do Vasco.
reconhecendo que o Flamengo é um time superior, a atitude, os primeiros minutos são importantíssimos para você mostrar para o adversário, ó, eu não estou vindo aqui para só tomar porrada, estou vindo aqui para te atacar, para te incomodar. Então, acho que a palavra foi a atitude. Eu vou usar, então, organização. Acho que o Vasco foi organizado sem bola, quase que nos 90 minutos, óbvio que vai sofrer contra o Flamengo, mas foi organizado. E principalmente com bola no primeiro tempo. Organização. Aí, Igor. A gente utilizou uma palavra, mas falou um monte, né? Eu quero mais do Vasco. Se fosse usar uma palavra, achei time limitado. Limitado. O Igor é sempre muito Então exigente. vamos lá. É porque jogou muito, né? Atitude. Gostei da atitude. O Igor achou limitado. E eu achei organizado. Organizado. Tá vendo? Cada um tem a sua opinião aqui. Tá isso, é isso que importa. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Próximo jogo, Vasco e Lanús. Terça-feira, horário bom de novo, né? 9h30 da noite. 9h30, São Januário. Sim. Aí chega lá. Aquele horário Mas que quarta é patrão feriado. adora o horário. Verdade, 9h30. quarta é feriado. Quarta é feriado. Quarta Vai é feriado. ser chupetinha com mel. Ah, é. É, pô. Vai ser mesmo, Bia? Eu tenho pouca coisa pra fazer. Pouca coisa no dia 23. Não Verdade. trabalho, não. Não, tu Verdade. vai trabalhar às 9h30 da noite, amigão? Hã? 9h30 da noite você tá trabalhando? Não, tem um evento dele que a gente Sim, eu vou estar trabalhando, né? Hoje eu tô aqui, trabalhando. Isso. Fazendo o que eu gosto, mas tô trabalhando. não... Esse trabalho vai matar a gente, Ele é o esse Júlio, trabalho. tem muitos empregos. Galera, muito obrigado. Essa foi a nossa terceira resenha aqui no canal. Vem com a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar pro seu amigo vascaíno, flamenguista, tricolor, botafoguense. Tem amigo mora fora do país? Manda pro seu amigo que tá... Vê se ele vai gostar do nosso bate-papo aqui de Vasco. E é sempre bem-vindo, novas pessoas, novas interações. Instagram, TikTok e no YouTube, nossos canais. Você vai ter sempre material de maravilhosa qualidade produzido pela nossa querida Stephanie. E vai estar sempre lá. Muito obrigado, Fernandão, também pelo apoio de sempre. Vamos até o próximo. Nos vemos no quarto Valeu, episódio. rapaziada. Valeu, gente. Abraço. Saudações. Até porque, se for para falar, que seja de Vasco, né, galera? É isso aí. Valeu!